Amados, a paz do Senhor Jesus, minha oração nesta manhã é por você, é pela sua casa, é pela sua família. Você que já é inscrito nesse canal da EBD, da Escola Bíblica Dominical, quero te dizer que você já é um bem-aventurado. Este é um canal que trata com seriedade a palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu, faça isso em nome de Jesus. Eu quero ainda te fazer outro convite. Se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, se você ainda nem é congregado, eu quero te fazer um grande convite. Procure uma igreja mais próxima de você e venha estar conosco. Venha ser aluno da Escola Bíblica Dominical, porque é na Escola Bíblica que nós conhecemos a Palavra de Deus. E é lá também que nós conhecemos o Deus da Palavra. Então, nós convocamos a você a ser um aluno da Escola Bíblica Dominical e se inscrever no nosso canal. No quarto trimestre de 2021, nós estamos tratando sobre a vida do apóstolo Paulo. E as lições que nos antecederam, elas já trataram o mundo de Paulo, a perseguição, a conversão, a vocação e a mensagem da cruz. E hoje nós estamos aqui para conversar com você e tratarmos sobre o assunto que nos traz a sexta lição desta revista, que é Paulo no poder do Espírito. E um texto que me chamou a atenção foi a leitura bíblica, que traz como título o texto áureo da nossa revista, que diz o seguinte: Atos 19:6 diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E eu já quero explicar aqui que a imposição das mãos era um meio de encorajar a fé daqueles cristãos e que precedia a vinda do Espírito Santo. Então, aqui não existe uma regra básica para alguém receber o batismo com o Espírito Santo através da imposição das mãos de alguém. Não necessariamente. Mas aqui, quando a palavra de Deus ela trata desse assunto, está dizendo que a imposição das mãos era um meio de encorajar a fé dos cristãos daquela época e também nos nossos dias. Então, amados, nós vamos estar tratando hoje aqui da lição 6. E a introdução diz assim: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida e a dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Então, nós vamos entender aqui que a vida do apóstolo Paulo, antes, ele vivia numa situação de perseguidor. Ele conhecia a palavra de Deus, ele era um erudito, ele conhecia todo o Pentateuco, ele sabia das leis do povo de Deus e ele era zeloso, mas ele ainda não tinha entendido a vinda de Cristo, ele ainda não tinha entendido o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele começou a perseguir, porque ele era zeloso pela lei. E aqui nós vemos que Jesus, Deus, ele tinha um compromisso, ele tinha um projeto na vida do apóstolo e agora ele traz sobre ele ali em uma das viagens dele na perseguição dos cristãos ao encontro do Cristo ressuscitado com o apóstolo. E nós vemos que naquele momento desse encontro, Deus, ele tratou com o apóstolo de uma tal maneira que ali houve uma conversão verdadeira na vida do apóstolo Paulo. E houve também ali um derramamento do Espírito Santo sobre a vida daquele homem. E eu quero chamar a sua atenção que quando Deus, ele tem um projeto com você e você se mantém alinhado e você dá lugar para que o Espírito Santo haja na sua vida, acontecem coisas extraordinárias. Foi o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo naquele momento da sua conversão. Ele passou de viver uma vida de perseguidor e agora ele passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Ele passou a ser perseguido por causa da vontade de Cristo na sua vida. Nós vemos aqui que quando Deus ele tem um projeto, e ele tem um projeto com cada ser humano, ele tem um projeto, você não nasceu por acaso. A palavra de Deus diz que você foi escolhido antes da fundação dos tempos.
de tudo, você já era um escolhido de Deus. Então, aquele projeto que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo era tão manha que Deus até trocou o nome dele. E nós vemos isso não só aqui na história do apóstolo, mas também nós vemos isso na história do Antigo Testamento, quando Deus troca o nome de Abrão para Abraão, troca o nome da esposa, Sara, e também nós vemos ele trocando o nome de Jacó para Israel. Então, quando Deus tem um projeto na sua vida e você se coloca no lugar da presença de Deus, do mover do Espírito Santo, muitas vezes até o seu nome Deus troca para trazer bênção sobre a sua vida. E foi isso que aconteceu aqui. Voltando aqui para o conteúdo da vida do apóstolo Paulo, ele teve uma conversão verdadeira ali naquele momento e recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida. Ali ele teve o privilégio de, no momento da conversão, ele cair aos pés do Senhor verdadeiramente e deixar que o Espírito Santo moldasse e o transformasse. Nós vemos ali que naquele momento ele reconheceu o Cristo como Senhor, ele reconheceu o Cristo como verdadeiro e ele perguntou o que ele queria, o que o Cristo queria que ele fizesse. Então ele colocou-se ali no lugar que Jesus queria que ele estivesse, na humildade, na inteireza de coração, e houve a grande manifestação do Espírito. E hoje nós estamos trabalhando aqui com esse tema da lição 6, que é Paulo no poder do Espírito. E nós vamos ver ali que Paulo, a partir do momento em que ele teve o poder do Espírito derramado sobre a sua vida, ele muda de vida totalmente. Ele começa agora um novo ministério na vida dele, um ministério cheio do poder de Deus. Um ministério cheio da plenitude do Espírito Santo, a fonte reveladora em sua vida, no seu ministério. Então nós vemos aqui que Paulo ele deixou essa grande lição para nós, esse grande aprendizado. Se nós queremos vivenciar um ministério da palavra de Deus, pregando com intrepidez a palavra do Senhor, com autoridade, com unção, com revelação, nós também precisamos de fazermos essa entrega e receber o Espírito Santo sobre nós. E nós vamos encontrar, no decorrer dessa lição, nós vamos encontrar que havia um Senhor, né, um discípulo aqui, um apóstolo, na verdade, que era Apolo. Apolo, ele tinha tomado conhecimento da palavra de Deus, Apolo tinha tomado conhecimento da vida de Jesus, do ministério de Jesus, e a Bíblia também diz que Apolo, ele era eloquente, ele pregava e as pessoas aceitavam a sua mensagem, recebiam a sua mensagem, era fiel à sua mensagem, mas no entanto Apolo não tinha conhecimento do que era viver nos domínios do Espírito Santo. E nós vemos aqui que como o ministério de Paulo estava ali norteado pelo Espírito Santo, quando Paulo chega-se para Apolo em uma das suas viagens, nós vamos ver que Paulo ele não criticou a situação, o ministério em que Apolo estava vivendo. Muito pelo contrário, ele recebeu sabedoria do alto, ele recebeu sabedoria do Espírito Santo e explicou o que era ser cheio do Espírito. Ele explicou o que era ser selado pelo Espírito, receber unção, autoridade. E eu já quero explicar para você que nos ouve, que está assistindo esse vídeo, que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, quando há uma conversão em nós, o que acontece? Naquele ato ali, que verdadeiramente nós aceitamos a Jesus, nós agora somos morada e nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós já temos conosco o Espírito Santo de Deus para nos consolar, nos confortar, nos ensinar, está conosco. Mas nós precisamos almejar muito mais do que isso. Nós precisamos querer muito mais do que isso. Como fez o apóstolo Paulo, nós precisamos querer viver na plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos querer buscar o batismo com o Espírito Santo, que é através do batismo que nós receberemos poder do alto. É através do batismo que nós vamos receber revelação e autoridade de Deus para pregar a palavra de Deus, para fazermos missão, para
estar próximo daqueles que precisam e querem ouvir a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que todo o ministério do apóstolo Paulo, nas suas viagens, tudo que ele viveu aqui, ele viveu nos domínios do Espírito Santo. Então, aqui a nossa lição, ela traz como tema Paulo no poder do Espírito, porque é essa mensagem que Paulo passa para nós. Ele não tem nenhum momento na vida de Paulo em que ele se sente só, em que ele teme a perseguição, em que ele teme a prisão, em que ele sente um temor de pregar a palavra de Deus. Não, muito pelo contrário. Ele é revestido pelo poder de Deus, ele é revestido pelo poder do Espírito Santo e nos deixou um grande legado, um legado em que, se nós também buscarmos a palavra de Deus, conhecermos a palavra, conhecer o Deus da palavra e vivenciar o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, nós também vamos viver o mesmo ministério que Paulo viveu. Nós também vamos viver na plenitude do Espírito Santo e nada vai nos afligir. Mesmo que os obstáculos se levantem em nossas vidas, nós vamos ter a segurança de estarmos protegidos pelo Espírito Santo e, como o próprio apóstolo falou, que se ele vivesse era para Cristo e se ele morresse também era para Cristo. Nós vivemos hoje, quando abrimos o nosso celular, toda a mídia gospel, ela trata de um grande avivamento que está chegando para nós. Eu quero te dizer que quando nós lemos sobre o Espírito Santo e quando nós vivenciamos o poder do Espírito sobre as nossas vidas, nós vamos entender que o grande avivamento de que hoje prega a nossa mídia gospel, ele já chegou. Ele chegou para aqueles que querem viver no Espírito, ele já chegou para aqueles que estão vivendo na plenitude do Espírito. Então não espere um grande avivamento, não espere um grande barulho para ser cheio do poder e viver em sua vida estas lições que o apóstolo Paulo deixou para nós, que é viver nos domínios do Espírito, ter um ministério pelo Espírito Santo, ter a autoridade do céu, viver ali conforme a palavra de Deus em nossas vidas. Então não espere acontecer para você vivenciar. Procure vivenciar por você mesmo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele está derramado sobre toda a carne. Então busque viver na plenitude do Espírito, assim como o apóstolo Paulo, ele viveu. E toda a lição 6, nós vamos encontrar aqui que o apóstolo Paulo, ele recebia a revelação do céu. Muitas pessoas hoje não querem acreditar na revelação de Deus, mas aqui em Atos 22, 17 e 18 diz: entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Então, Deus, ele te revela através do Espírito Santo. Deus fala em ti através do Espírito Santo. Deus fala para ti através do Espírito Santo. Quando nós vivemos nos domínios do Espírito Santo, a semelhança de Paulo, nós não estamos sozinhos, mas nós agora somos norteados por este poder. Nós somos norteados pelo poder do Espírito. E aqui a palavra de Deus diz que o Espírito, ele se revelava, ele falava, trazia revelação sobre a vida de Paulo. Então, nós precisamos também vivenciar. Aqui a síntese do tópico 2 diz: o apóstolo Paulo cuidou para esclarecer aquilo que eu já falei. Ele esclareceu a Apolo a respeito da plenitude do Espírito. E aonde era que o apóstolo buscava conhecimento para ele vivenciar a plenitude do Espírito? Porque nós conhecemos um apóstolo que era perseguidor, nós conhecemos um Saulo que era zeloso, nós conhecemos um Saulo que estudou junto com um dos maiores professores da época, Gamaliel. Nós conhecemos uma história de Saulo totalmente diferente do Paulo em que ele se transformou. Mas onde ele buscava conhecimento? E aí nós vamos encontrar que o primeiro lugar onde Paulo buscou conhecimento foi na própria palavra de Deus.
A nossa lição, ela traz esse tópico dizendo que o primeiro lugar onde Paulo buscou conhecer a Deus e sobre o Espírito foi na própria palavra de Deus. Depois nós vemos que o apóstolo Paulo, ele buscou também conhecer o Espírito Santo, o poder do Espírito, através do Pentecoste. Ele não estava ali, ele ainda não estava ali, mas ele era contemporâneo àquela situação. Ele estava presente naquela mesma época da descida do Pentecoste. Então, é um segundo lugar onde o apóstolo ele busca o poder do Espírito Santo de Deus para a sua vida. E em terceiro lugar foi a sua conversão. Quando lá ele encontra-se verdadeiramente com Jesus e ele recebe o poder do alto, ele transforma-se, a sua vida é transformada pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, se nós queremos e precisamos sermos cheios do Espírito Santo, o primeiro lugar para se buscar é a palavra de Deus. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Conhecer a palavra e o Deus da palavra. E a partir daí, nós vamos entender o papel do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos entender o papel de que nós precisamos que ele aconteça em nós, que é sermos cheios do poder de Deus, do poder do Espírito e vivermos na plenitude do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele recorreu a esses três lugares. O primeiro lugar, a palavra, depois a descida do Espírito Santo no Pentecoste e o terceiro lugar em que Paulo procura foi dentro de si mesmo, na sua conversão. As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito. Então, não se engane, não deixe ser levado por qualquer vento de doutrina. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui que nós devemos buscar, em primeiro lugar, a palavra de Deus. É na palavra de Deus. E aqui nós temos a nossa conclusão que diz: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então, Paulo ele nos deixa esse legado, essa aprendizagem. Nós precisamos buscar a luz do Espírito Santo para que nós tenhamos um ministério proveitoso para a obra de Deus aqui na terra. Nós tenhamos nós precisamos vivenciar a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para que assim a gente possa fazer aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, que é sermos discípulos dele aqui na terra. Essa é a missão maior nossa, ganhar vidas para Jesus. E nós só podemos ganhar vidas para Jesus se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo continue trabalhando na sua vida, que o Espírito Santo venha ser uma constante na sua vida, que o poder do Espírito venha se derramar na tua vida e no teu ministério. Amém?